Olá, sou o Frederico Carvalho e sejam muito bem-vindos ao programa de formação Google Marketing para Negócios. Eu vou partilhar muito conhecimento em 6 aulas, mais concretamente em 6 horas de formação gratuita. E este programa de formação ele foi emitido ao vivo no YouTube, mas para quem não conseguiu assistir, eu preparei esta primeira aula compacta com conteúdo direto ao assunto. Portanto, estas são as diferentes sessões onde eu serei o vosso facilitador da aprendizagem. Dizer-vos o seguinte, para terem acesso a todas as aulas gratuitas, aos documentos, aos materiais de apoio, devem dirigir-se a este link, não precisa de ser já a correr, a não ser que queiram fazer pausa e dão lá um saltinho, mas a ideia é inscreverem-se no formulário link.digitalfc.pt/googlemkt e ao inscreverem-se no formulário vão ter acesso a todas as aulas. Porquê? Porque apenas esta primeira aula estará livremente pública aqui no YouTube. Portanto, esta foi pensada para ficar disponível livremente aqui neste canal. Todas as restantes, vocês têm que se inscrever na plataforma. Qual? Qual é que é o link? Exato, este que eu vos mostrei, link.digitalfc.pt/googlemkt. Bom, algumas recomendações e gestão de expectativas. Primeiro, tenham algo para tirar notas, seja um caderno, ou então escrevendo no computador para conseguirem no futuro aproveitar melhor a informação, porque é bastante informação condensada neste período que foi idealizado, sensivelmente de 50 minutos. Esta aula, 50 a 60, esta aula foi gravada em qualidade máxima, portanto, podem aumentar a resolução padrão, tem uma roda dentada no canto inferior direito, podem aumentar a resolução se assim entenderem. E por fim, uma vez que já que aqui estão, ficaria muito contente. Aliás, deixo-vos até à vontade, se quiserem em alguns momentos tirar print screen das telas do ecrã e partilhar nas vossas redes sociais e quem sabe, se gostarem muito da formação, tagarem-me, ficaria muito grato com isso. Ora bem, então, é o seguinte, conforme referi há pouco, as 6 aulas foram todas emitidas ao vivo, mas eu tive o cuidado de adaptar esta aula para ficar disponível no YouTube. Mas a base do conteúdo tem uma origem, que foram os primeiros 1200 inscritos. Então, quem são essas pessoas? Quem foram? É uma audiência constituída fundamentalmente mais mulheres do que homens, portanto tivemos pessoas de diferentes cidades, diferentes países, predominantemente Portugal, mas um pouco da lusofonia. Havia uma pergunta nesse formulário em que eu questionava qual era o perfil de aprendizagem, havia 2 questões. Se o perfil de aprendizagem era pessoas que queriam aprender a saber fazer, portanto a operacionalizar, ou pessoas que queriam aprender a delegar. Bom, eu quero-vos mostrar aqui o seguinte. Das várias coisas que as pessoas escreveram, naquilo que seria a maior dúvida que esta formação podia ajudar a esclarecer, eu vou partilhar convosco aquilo que depois moldou o quê? Moldou a minha experiência, o programa que eu inicialmente concebi, casando os interesses que as pessoas tinham. Portanto, é esse casamento que faz com que estas 6 aulas sejam muito mais ricas, nomeadamente a primeira, que é esta que está livre, mas todas as outras que, sendo mais específicas, perfil de empresa, Google Ads, Google Analytics, YouTube Marketing, etc, etc. Portanto, é um casamento feliz entre a minha experiência, o meu conteúdo pedagógico, com aquilo que as pessoas me disseram. Bom, então é o seguinte, o que as pessoas mais querem saber sobre o saber fazer, eu agreguei aqui um conjunto de informação, foi melhores práticas, otimização, aprender ferramentas e aperfeiçoar os recursos já existentes. Quem selecionou a opção de saber delegar? O que eu agreguei das várias respostas é que quer saber quais são as últimas tendências, estratégia, como é que pode incrementar a presença digital e aumentar e retirar a maior rentabilidade dos ativos de negócio. Muito bem, é precisamente nisso que vamos falar. Se chegaram até aqui, ficaria muito grato se pudessem fazer um like neste vídeo para que outras pessoas saibam que eventualmente também pode agregar valor para elas. Portanto, façam um likezinho no vídeo, ficaria muito grato com isso. Perfeito, então muito bem-vindos à aula número 1 deste programa de formação Google Marketing para Negócios e a primeira aula é precisamente a era exponencial. Portanto, reforçando, nos próximos 50 a 60 minutos serei o vosso facilitador da aprendizagem. Quero acrescentar apenas que este programa de formação foi inicialmente projetado para gestores, empresários e profissionais de marketing, mas venha quem vier, são todos muito bem-vindos. Ora bem, pergunta para vocês, para refletirem. Que plataformas da Google vocês usam? Sim?
Que plataformas hoje em dia vocês usam? Usam o Google Search? Usam o Google Drive? Usam o Google Calendar? O que usam? Já pensaram sobre isso? Portanto, há uma panóplia de opções da Google. No ecrã estão aqui algumas, seja do YouTube, o Google Drive, do Google Analytics ou Google Trends, ou seja, estão aqui várias, mas a reflexão que eu queria deixar convosco é a seguinte: existem mais de 273 produtos gratuitos da Google. Só que isto nós sabemos, não vem de borla. Ou seja, é gratuito, mas em contrapartida ficam com os nossos dados para depois poder utilizar para as várias funcionalidades que o sistema da Google tem, nomeadamente publicidade, que é a maior fonte de receita da Google. Mas já vou falar sobre as fontes de receita da Google um pouco mais para a frente. Para já, explicar-vos o que é que vamos falar nesta sessão sobre a era exponencial, a transformação do marketing. Ora bem, então primeiro eu quero dar-vos aqui um alinhamento sobre a estratégia nesta era exponencial. Depois vou-vos falar sobre a força da Google no mercado atual e finalizo esta apresentação com os 3 desafios do marketing online. Portanto, o meu objetivo geral nesta apresentação é vocês perceberem os desafios da estratégia do marketing online e, em específico, o meu objetivo é que vocês compreendam que há muitos dados, muitas opções e nós precisamos de ser criteriosos, conhecedores do nosso meio digital para sermos mais objetivos nos nossos negócios, para definirmos melhor a nossa estratégia de marketing. Ok? Perfeito. Bom, para aqueles que não me conhecem ou nunca ouviram falar, eu sou coautor com outros 5 excelentes profissionais do mercado português do livro best-seller Marketing Digital para Empresas. Tenho uma empresa, o livro já referi, tenho uma empresa de envio de SMS Marketing que é SMS Online, portanto para envio de mensagens de texto. Uma empresa de consultoria que é a Digital FC, consultoria e formação, portanto estes são alguns dos clientes com os quais eu já trabalhei, mas são apenas alguns de muitos. Um dos serviços mais solicitados são as auditorias digitais. Já fizemos mais de 700 auditorias para muitas empresas. Agora, o que é isto? Isto, no fundo, é um relatório que é entregue. Normalmente são os empresários, gestores e diretores de marketing que têm por hábito pedir estes documentos, que avaliam os sites, as redes sociais, o e-mail marketing, os ativos todos que a marca tem e depois sabe exatamente quais são as principais prioridades do que precisa de corrigir. Porquê? Porque este documento tem o que está bem, o que deveria estar a funcionar melhor e o que é super urgente corrigir para conseguir capitalizar melhor daquilo que é o negócio no digital. Bom, posto isto, eu queria dizer-vos o seguinte. Eu queria aqui definir 2 perfis de negócio que vai também orientar aqui o meu discurso, não só para esta sessão, como para as restantes. O primeiro perfil de negócio que eu deteto, e vamos aqui dividir isto só para ser mais sucinto, são as startups. Portanto, as startups têm uma ficha limpa e essa é a grande vantagem das startups. Têm sangue na guerra, pouca aversão ao risco. Siga para mim, não é? Depois temos um segundo perfil, que são o perfil que eu estou mais habituado a trabalhar, que são as empresas com legado. Ou seja, têm ativos importantes, portanto, não devem ignorar esses ativos essenciais. Portanto, elas não podem ser uma startup. Portanto, o desafio para uma empresa com um legado, que já tem track record, já faz vendas, já está a fazer acontecer e tem muitos ativos, esta marca precisa de fortalecer o núcleo do que já tem, do que é que já funciona e ao mesmo tempo construir uma estratégia para o futuro. O que acontece? Para muitos o mundo digital, neste conceito de empresas com legado, é como trocar o motor do avião enquanto voa. Portanto, ninguém gosta, porque mexe com stakeholders, mexe com muitos departamentos, mexe com muita gente. Portanto, o que é que nós temos que ter aqui em consideração? É perceber o que é que a empresa tem e ir mexendo com esses ativos para o mundo digital. E vou-vos dar aqui vários exemplos. Por exemplo, os problemas mais comuns. Os problemas mais comuns nas empresas em geral, mas especificamente nas empresas que já têm estrutura. Pronto, a verdade é esta. Provavelmente, hoje em dia, existem poucas empresas ou CEOs que não compram a necessidade de incorporar planos digitais do plano geral da empresa. Porquê? Só se fala sobre isso. Agora, o problema é que para muitos líderes, investir no digital significa apenas o seguinte, e vou dar aqui 3 exemplos, que são problemas comuns que eu deteto em muitas empresas nas quais já fiz auditoria ou que dou formação. A primeira é porque é o plano tático, ou seja, o ser tático tem os seus benefícios, só que nós temos que garantir que é preciso que objetivos
estratégicos sejam cumpridos e atendidos. E esses objetivos estratégicos são muito mais importantes do que pequenas táticas de jogo de passos curtos. Depois, o fragmentado, que no fundo é o quê? Empresas querem distribuir responsabilidades por muitas pessoas diferentes, por muitos departamentos, por muitas agências, para agradar a toda a gente, ou então por falta de conhecimento, quando, atenção a isto, que é, as empresas que nos fornecem serviços é que têm que se adaptar às nossas necessidades. Portanto, o terceiro tópico, de que é um problema muito comum, é o incremental, ou seja, é um aprimoramento gradual, só que o problema aqui é que não há visão do todo. E, portanto, isto para dizer o seguinte, isto não é suficiente para o negócio manter-se competitivo no mercado atual, portanto, nós temos que avaliar o quê? A estratégia digital. E quando alguém me diz que precisamos de uma estratégia digital, geralmente significa, e é essa a minha expectativa, uma estratégia para este mundo digital. E o problema que eu constato é que é comum a muitas empresas, é que não pensam em mudar a própria estratégia geral de negócios. Portanto, partem para o terreno a dizer, precisamos de uma aplicação mobile, vamos para o YouTube, mas quem é que vai fazer? Temos recursos humanos? Temos que terceirizar? E vamos produzir o quê? Então, o que eu vejo é que há muitas empresas, por exemplo, dando o contexto das redes sociais, que partem para uma nova rede social brilhante, não é? Agora está na moda e, portanto, vamos testar, vamos fazer, mas não pensaram mais à frente, que é, quem é que vai alimentar isso? Como é que vamos manter a consistência? E isto tem muito a ver depois com uma coisa que acontece, que é um defraudar de expectativas. Não é? Não só em quem contrataram, por exemplo, a fazer um determinado serviço, porque não prepararam bem o vosso plano, como também, eventualmente, ficam infelizes porque não tiveram as taxas de conversão, portanto, captação de contactos ou vendas que estavam à espera. Portanto, aqui a minha premissa é, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o básico bem feito. O básico bem feito, no fundo, é a premissa de nivelar o nível de conhecimento de todas as pessoas que estão a assistir a esta formação, de fazer alguns passos primeiro, antes de entrarmos já no prato forte que é a Google. Portanto, primeira coisa, nós temos que alinhar a nossa estratégia empresarial, definir o nosso posicionamento, ou seja, se nós estamos a trabalhar para um mercado de alto padrão ou de grande consumo, se estamos a trabalhar para um mercado nacional ou regional, reparem, nós temos 6 sessões na Google sobre estes temas e isto é muito importante, porque quando nós estivermos a pensar em fazer anúncios, que é um dos temas do programa de Google Marketing que eu vos proponho, temos uma sessão sobre Google Ads, estes temas vão voltar à baila. Portanto, pensarmos se trabalhamos ao nível nacional ou regional é muito relevante. Depois, também uma reflexão, por exemplo, sobre quem são os concorrentes. Os concorrentes não são só aqueles que estão na nossa rua, que é visível ao nosso olho. Se vocês pesquisarem o nome da vossa marca ou um produto ou serviço que têm na Google, isso também é muito relevante, que é percebermos, ok, quando eu pesquiso comprar casas em Lisboa ou comprar casas no Parque das Nações, e imaginem que eu sou uma imobiliária que vende nesse território, quem é que aparece no top 10 dos resultados da Google? Portanto, esses que competem convosco nos motores de pesquisa também são os vossos concorrentes. Depois, uma nota ainda sobre os objetivos estratégicos, ou seja, o que é que vocês vão medir? Quais são os vossos indicadores de performance? O indicador de performance é um jargão no marketing chamado KPI, Key Performance Indicator, se quiser anotar. Ou seja, eu definir um objetivo. Exemplo, até a final do ano eu quero crescer em mais de 20% do meu tráfego ao site em comparação com o ano homólogo. Portanto, isto é um objetivo estratégico que poderá ser também para vocês algo relevante. E depois, o que é que eu vou analisar? Quais são as métricas para esses pontos acontecerem? Qual é que é a origem do tráfego? Como é que eu vou captar e atrair visitantes para conseguir atingir o objetivo de ter mais visitas ao site, ter mais tráfego ao site? Portanto, para isto acontecer, existem algumas premissas, que é traduzirem as metas em táticas e eu espero contribuir para isso no decorrer destas 6 sessões, em particular esta. Então, esta estratégia digital, com tudo o que falei até agora, então é preciso o quê? Ter a estratégia empresarial, a estratégia de negócios bem alinhada, ok? Portanto, não é apenas uma peça, mas todas as peças que vamos falar aqui, que são 4. Depois, ter estruturado as nossas operações, quem é que vai fazer o quê? Se temos recursos internos para fazer a operação ou precisamos de terceirizar, quem é que vai fazer Google Ads? Quem é que vai fazer o SEO no Google? Turma, atenção ao seguinte, eu não vos quero já deixar problematicamente a pensar, isto é muito trabalho. Calma, eu dividi as coisas devagarinho em pedaços pequenos para poderem mastigar com calma e perceberem, mesmo que não tenham experiência neste tema, como é que podem navegar neste mundo digital. Terceiro ponto sobre a nossa estratégia digital,
que é o seguinte: relacionamento com clientes. Quem é que faz o suporte ao cliente? Eu quero ir para a rede social. Boa, mas quem é que responde às mensagens privadas? Vamos colocar um live chat no site? Quem é que vai responder? Quarto ponto, que é a nossa estrutura de organização. No fundo é pensar que vocês têm os vossos conhecimentos, são especialistas nas vossas áreas. Sim senhor, está tudo muito bem. Agora, para eu poder partir para um determinado canal, qual é que é a estrutura que eu tenho dentro do tempo que me foi permitido? Portanto, naquilo que é gestão de tempo simples, vocês definirem o que é que querem fazer e também dizer não, ou seja, o que é que não vão fazer e vão delegar, e por outro lado definir o que é urgente, o que é importante. Portanto, são coisas distintas. Isto para dizer o seguinte, o que está aqui no ecrã, que é, dentro destes 4 pontos, nós temos que olhar para este aspecto com uma engrenagem, para tudo se encaixar. Então, vamos organizar a casa do que já falámos. Em cima temos a estratégia, que foi o que falei até agora, a nossa estratégia empresarial, a nossa estratégia de negócio organizada. Depois, a nossa estratégia digital, no fundo, que foi o que eu acabei agora de verbalizar, mas para haver uma estratégia digital temos de ter aqui este alinhamento em perfeita sintonia. Eu quero-vos falar agora das 3 áreas mais importantes do digital. E isto é uma informação, conteúdo de velha guarda. São as bases das bases do digital e não sou o primeiro, certamente, a partilhar isto convosco. Mas isto serve para dizer o seguinte: independentemente de vocês terem tido outras formações com outros colegas de profissão, dir-vos-ei já que o digital organiza-se em 3 grandes áreas. Primeiro, tráfego. Todas as empresas querem mais tráfego, atrair mais clientes de diferentes fontes. Portanto, nós neste programa de formação que temos de Google Marketing, temos uma sessão sobre Google Ads. Google Ads é tráfego. Porquê? A pessoa vê um anúncio na Google, clica no botão e vai do ponto A para o ponto B. Ok? Portanto, tráfego. É termos fontes de tráfego a gerar mais atenção aos nossos produtos e serviços. Segunda grande área do digital, engagement. Qual é que é o objetivo? São pessoas que se preocupam, por exemplo, a gerir a comunidade nas redes sociais, suporte ao cliente, suporte no live chat. Portanto, é uma área bastante trabalhosa porque é a área de relacionamento. Respostas a objeções, conseguir atender o cliente a tempo e horas. Bom, e para finalizar, a área de conversão, que também temos uma sessão específica neste programa de formação, por exemplo, que é a área de Google Analytics. Google Analytics faz parte de conversão. Conversão no resultado final. O que é que eu quero aqui? Eu quero que a pessoa, por exemplo, preencha um formulário de inscrição ou a venda em si. Quer dizer, estes 2 exemplos podem não servir para organismos públicos, mas a conversão é o meu objetivo final. Aquilo que eu desejaria que fosse feito depois de atrair tráfego, depois de responder às pessoas, eu quero um determinado objetivo. Ok, então é o seguinte, deixem-me só explicar-vos uma coisa muito concreta. Existem mais de 8.000 ferramentas para ajudar o marketing a tomar decisões. Eu sei isto com muita clareza porque em 2020, quando foi o princípio do confinamento, eu gravei um curso gratuito que deixei na altura disponível no YouTube, entretanto já retirei, portanto escusam de pesquisar, mas vou encontrar resquícios da internet, chamado Martech. Martech, Ferramentas de Marketing, era este o nome do curso. E na altura eu construí este programa de formação para ajudar gestores e empresários a escolher as suas ferramentas, a otimizar custos, o seu CRM, a sua plataforma de automação, ferramentas de redes sociais e por aí adiante. Portanto, Martech, no fundo, ferramentas de marketing. E isto para dizer-vos o seguinte, o que muitas empresas, quando vêm ter comigo, querem é: Frederico, como é que, ok, no meio de tanta ferramenta, no meio de tanta plataforma, eu consigo distinguir a minha empresa de tantas que existem? Como é que consigo distinguir a minha comunicação de tantas que existem? Bom, e é por isso que é muito importante nós termos este conceito muito presente do funil de marketing. Este é o funil tradicional. Deixa-me só explicar uma coisa. Isto é muito básico, isto é a parte muito simples para qualquer pessoa compreender. Portanto, claro que hoje o funil é muito diferente, ou seja, o funil serve para explicar a jornada do cliente, isto é, o caminho que o utilizador faz até o resultado final, que é aquilo que nós gostaríamos que fosse feito, repetindo, ou o preenchimento do formulário ou a venda, que é o comum para a maior parte das empresas. Portanto, o importante aqui é retermos estes conceitos, que é o conceito de topo do funil, meio do funil e fundo do funil. Agora, o que é que sucede? Sucede que este topo do funil nós estamos a avaliar métricas como, por exemplo, alcance das publicações, taxas de abertura. No meio do funil eu quero ver as leads angariadas e no fundo do funil eu quero ver as conversões. Volto a repetir. O funil é para uma verbalização simples,
para que toda a gente compreenda o que é que seria, hipoteticamente, o resultado, a perspectiva de análise de informação. Agora, a verdade é que a jornada do cliente hoje é muito complexa, não é? Parece um bocadinho mais com isto. Ou seja, um labirinto. Mas deixa-me retomar então a visualização simples, mas importante, do funil tradicional. Portanto, volto a repetir, métricas de topo do funil. Coisas como taxas de abertura, coisas como alcance. Portanto, reparem, um administrador de uma empresa, o dono de uma empresa, que está preocupado com a sua gestão no dia corrente, não quer muito saber, a não ser que trabalhe como empresário em nome individual e trabalhe sozinho, sem equipa, não está muito preocupado sobre qual é que é a taxa de abertura, se é 15, se é 10, a cada envio de e-mail marketing que é feito. O que ele quer saber concretamente é quantas vendas é que foram feitas. Se possível, ter uma televisão no escritório ou em casa, seja lá onde for, e essa televisão está lá, em tempo real, quantas leads foram angariadas e quantas vendas foram realizadas, não é? E até receita versus lucro. Pronto, isso seria o ideal. Agora, alguém que trabalha no dia-a-dia, como no marketing digital, está preocupado em saber as métricas topo do funil, o diretor de marketing vai pedir a quem faz a operação as leads angariadas, portanto vai pedir métricas um pouco mais consistentes, que é o nosso meio do funil, ou seja, os nossos prospects, por exemplo, estariam aqui, e o nosso fundo do funil seria o nosso cliente a pagar. Bom, então é o seguinte, isto daria muito pano para mangas, mas eu tenho conteúdo já publicado sobre isto, vocês depois podem consultar no meu blog fredericocarvalho.pt, repito, fredericocarvalho.pt, quando entram, tem lá uma secção no menu que diz blog. Eu escrevi um artigo sobre Omnichannel, Multicanal e Cross-Channel, um artigo sobre o funil, estratégias de marketing, e para quem não quer trabalhar o todo, mas quer focar-se só em redes sociais, tem aqui também um plano estratégico para as redes sociais. Estimados e estimadas, porquê é que isto é importante? Porque isto que eu acabei agora de fazer é organizar a casa, organizar a nossa estratégia para tudo o que vamos fazer a seguir ser mais fácil. Isto é, encaixarmos a informação relevante que eu vou transmitir nos dossiês certos, nas gavetas próprias. Portanto, se parte desta informação ainda não estiver organizada, vai ser mais difícil depois reterem todo o conteúdo de valor que preparei exclusivamente para vocês. Posto isto, precisamos de ir então à nossa segunda área. E a nossa segunda área desta formação é precisamente a era exponencial. Bom, o argumento do exponencial tem duas vertentes fundamentais. Primeiro, as novas tecnologias estão a ser inventadas a um ritmo cada vez mais rápido, escalam cada vez mais depressa e, como todos sabemos, o preço diminui drasticamente. Principalmente se estivermos a falar de software. A segunda vertente são as nossas instituições. As nossas instituições, desde as nossas normas políticas aos nossos sistemas de organização económica, tudo muda muito lentamente. E se nós traçássemos a adaptação nas instituições de um gráfico, elas seguiriam uma linha reta e incremental semelhante ao que está no ecrã. Se nós traçássemos a ascensão das tecnologias de um gráfico, elas seguiriam uma linha curva exponencial. Reparem, há uma diferença grande entre muitas novas tecnologias e novas abordagens às empresas, ao trabalho, à política que as tecnologias provocam. E nós tivemos inúmeros exemplos no mercado. Quer dizer, vou só pensar em duas ou três. A disrupção que a Uber criou no mercado, não é? Hoje já estamos mais ou menos adaptados. O Airbnb também criou uma disrupção grande. E são só alguns dos casos para que nós conseguimos compreender um bocadinho este conceito. Então eu queria recomendar-vos aqui dois livros para consolidar tudo o que eu estou aqui a verbalizar. O livro do Jeremy Rifkin, que é A Sociedade do Custo Marginal Zero, é um livro muito interessante, que fala muito do que eu acabei agora de expressar, e um livro escrito pelo presidente da Microsoft, Brett Smith, Tools and Weapons. Creio que não haja ainda a versão em português, mas eu também gostei muito deste livro, que mostra hoje pensar uma empresa para o digital não é mais fácil, tornou-se mais difícil. Há uma grande dispersão de opções e, acima de tudo, muitos bloqueios regulamentares, muitas normas regulamentares que variam de país para país e que as empresas que querem escalar têm que se adaptar. E isso custa dinheiro, o aconselhamento jurídico e não só. E profissionais de marketing especializados. Portanto, o que é que nós temos que reter daqui? Antes de fazer a transição para a próxima área, que é
nós não podemos deixar de pensar que uma das características que define a nossa humanidade é a nossa adaptabilidade. E, portanto, com esta era exponencial de informação, de conteúdo, de rápida aceleração de informação, com esta mudança tecnológica, que primeiro normalmente traz tumultos, mas depois as pessoas adaptam-se e eventualmente aprendemos a prosperar, não nos podemos esquecer que a cultura da tecnologia está em constante desenvolvimento em novas e inesperadas direções e nós temos que perceber esse contexto. É exatamente para lá onde nós vamos, para esse contexto de perceber um dos grandes colossos da Big Tech, das tecnológicas, um dos grandes colossos das empresas mais valiosas do mundo. Por falar nisso, pergunta para vocês. Qual é a empresa mais valiosa do mundo? Qual? Têm uma ideia de qual é que será? Pensaram sobre isso? Então, olha, a Forbes faz todos os anos uma lista das empresas que são as mais valiosas do mundo, com base na receita, com base no lucro, com base nos ativos e percepção de valor. E, portanto, hoje a marca mais valiosa do mundo é... Vou deixar em stand-by. Vou deixar em stand-by porque vou funilar para duas empresas. Destas duas que estão aqui no vosso ecrã, qual é que consideram ser a mais valiosa? Portanto, a Meta, que tem o Facebook Messenger, o Instagram, o WhatsApp, o Oculus e mais um conjunto das empresas, ou a Alphabet, que é a casa-mãe da Google. Pensaram? Qual é que é? Então, destas duas, a mais valiosa é a Google. Então, hoje a empresa, quando eu estou a gravar, e no momento em que este vídeo foi emitido, hoje a empresa tecnológica mais valiosa é a Apple. É a Apple. A empresa mais valiosa do mundo, hoje, de acordo com a Forbes, é a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que está muito ligado à banca, aos seguros, a investimento em empresas de tecnologia e não só. Bom, mas isto para dizer-vos o seguinte, o que é que estas empresas têm que nós podemos levar para as nossas PMEs ou para as empresas que vocês representam, sejam elas pequenas, médias ou grandes? Que são dados. A reflexão que nós temos que fazer é quais são os dados que as vossas empresas têm. Dados, refiro-me, qualificados. Que dados qualificados é que vocês têm sobre os vossos clientes? Portanto, e quando eu refiro a dados qualificados, também me refiro à estrutura. Qual é que é o CRM onde esses dados estão assentes? Se essa vossa base de dados está legalizada de acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, o RGPD, portanto, tudo isso é muito relevante. Os dados são o petróleo da internet. E há uma empresa que tem muitos dados. Sim, muita. Tem muitos dados sobre nós. Exatamente, é a Google. Portanto, para quem não sabe, a Google foi fundada em 1998, passaram-se 24 anos. Eu não acho que é assim muito tempo, mas hoje a Google é uma empresa multinacional americana de serviços de internet. Começou com foco no motor de pesquisa, com base num algoritmo chamado PageRank. Vamos falar dele na aula de SEO. Se quiserem ver essa aula, inscrevam-se no link que eu dei no início e vou dar depois no final desta sessão. Mas hoje a Google oferece uma multiplicidade de produtos, seja na área de software, seja na área de hardware. Bom, há poucas semanas, pelo menos na data em que este vídeo foi emitido, lançou um novo telefone e um novo smartwatch. Portanto, o Google Search, atenção, continua a ser o principal produto da empresa, mas é a publicidade que é a grande fonte de receita. Agora, aqui no vosso ecrã está o valor da Google, 1,58 trilhões. O valor, a nomenclatura em português de Portugal seria qualquer coisa como 1 milhão de bilhão, porque é a nomenclatura que eu tive a ver no Ciberdúvidas. Mas eu deixei o valor em dólares para dizer o seguinte, e agora reparem aqui no ecrã, deixem lá os vossos e-mails, se estão a ouvir isto em podcast, olhem só para isto, só para ter uma noção rápida de dimensão. Olha, a Google, dentro da capitalização do mercado da Google, cabe a Meta inteira, cabe a Coca-Cola, a Disney, a IBM e a Airbus. Portanto, reparem, a Google vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Portanto, dentro da capitalização do mercado da Google, está aqui estas empresas todas. Outra curiosidade é que o crescimento das receitas da Google tem vindo sempre a aumentar. Portanto, estou-vos aqui a mostrar no ecrã as diferentes receitas. Reparem que em 2021 as receitas da Google cresceram 41%.
Foi muita coisa. Foi esta foi a cara com que eu fiquei, exatamente. E a previsão para fechar o ano de 2022 é um crescimento de 8%. Federico, mas isto são números que eu não compreendo. 278 bilhões em dólar. É um valor muito alto, sim senhor, mas é alto e comparado com o quê? Mostro-vos já, mas deixem-me só dizer o seguinte. As receitas da Google, reforçando o que eu disse há pouco, são em grande parte constituídas por receitas de publicidade. Fixem isto porque eu daqui a bocadinho vou falar sobre isto. Mas reparem, a Google ganha tanto dinheiro que, em termos de receitas, que corresponde ao PIB de Portugal. Portanto, o produto interno bruto representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período de tempo. Portanto, o PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia. Portanto, a receita de um ano da Google corresponde a mais do que produto interno bruto de Portugal. Ora bem, então face a esta percepção, é importante olharmos aqui para este ecrã e percebermos a cota de mercado em relação às receitas de publicidade. Referiu há pouco, que é o bolo grande da Google. Agora, o que é que acontece? Face ao que está aqui exposto no ecrã, portanto, a Google tem 28%, a Meta, como um todo, tem 24%, só que o que tem vindo a acontecer especificamente este ano foi que as receitas da Google desceram ligeiramente e as receitas da Meta subiram ligeiramente. O que é que acontece? Quem está em terceiro lugar? Em terceiro lugar temos a Alibaba com 8.7 e em quarto lugar temos a Amazon com uns projetados 7.1 para fechar este ano. Mas o que nós não podemos perder de vista é que a Google e a Meta juntas têm 52% do mercado. Portanto, têm muito mercado, muito investimento. Só para fechar estes dados estatísticos, e para nós percebermos esta dimensão da Google e porque é que escolhi fazer Google Marketing, porque realmente eu acho que é muito importante nós não perdermos de vista a importância desta marca Big Tech. Portanto, a Google, como muitos de vocês sabem, é produtor do sistema operativo móvel Android, mas além disso tem o Chrome OS, o Google TV, bem como aplicações baseadas em desktop, aplicações móveis, um navegador muito importante que é o Google Chrome, inclusivamente paga a Apple para ter no Safari o Google Search, que também é relevante. Agora, a maioria dos dispositivos Android vem com software com o Google Mobile Services, que inclui aplicações como o Google Chrome, como o Google Play Services. E o que aconteceu? A União Europeia entregou uma cartinha à Google, neste caso a Alphabet, a dizer assim: olha amigos, está aqui uma multa de 4,1 mil milhões de euros por abuso de posição dominante. Não deixa de ser curioso. Em todo o caso, portanto, o ser grande também traz às vezes as suas adversidades. Na área de voz, mais concretamente na área de vendas de colunas inteligentes, a Google ainda não está em primeiro lugar, mas reparem, estamos a falar de umas décimas. Portanto, claramente não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista esta grande marca face a toda a sua multiplicidade de meios, principalmente na perspectiva de marcas. Muito bem, então é o seguinte. Eu selecionei aqui agora 3 desafios que eu considero ser 3 desafios muito relevantes, algo que vocês possam levar em termos estratégicos, porque isto é uma aula de estratégia, não é? Portanto vamos ter aulas mais operacionais ao longo das próximas sessões, mas eu preparei algo que seja prático, acionável e que vocês possam já implementar hoje ou amanhã. Pronto, se quiserem amanhã. Portanto, eu vou-vos dar aqui 3 desafios. Vocês vão refletir se é isto que tem que, se há alguma destas coisas que eu vou verbalizar precisa de sofrer ajustes ou não. Posso avançar? Está ok? Boa. Então é o seguinte. Primeiro grande desafio, a preferência da plataforma. Como eu já referi, existem inúmeras plataformas. Existem muitas plataformas. Portanto, o que é que nós temos que avaliar? Quais são os nossos meios próprios e quais são os meios que nós temos que utilizar para ampliar o alcance. E eu preparei um documento que eu normalmente, atenção a isto, normalmente eu só dou este documento aos meus alunos da formação paga. Mas como eu dou formação há tantos anos, eu resolvi disponibilizar um documento especial para vocês que estão a assistir a esta formação até agora. Então este documento, para vocês fazerem download, portanto têm que ir ao link bit.ly/ativospdf, é um documento que na prática permite organizar
aquilo que seriam os vossos ativos próprios e um pensamento estratégico daquilo que seriam os vossos eventuais ativos para comunicar para fora. Olha, um exemplo, não sei se conseguem ver com clareza no ecrã, mas, por exemplo, mas podem fazer download ou então, enquanto estou a falar, abrem o link, como quiserem. Se calhar vai atrapalhar, né? Não sei. Mas pronto, a primeira parte tem site, tem ou não tem? Check. Blog, tem ou não tem? Check. Ou se não tem, é importante ter. Live chat do site para melhorar as minhas conversões, tenho ou não tenho? Check. Ou então não. Pixel de conversão, tenho ou não tenho? Google Analytics, tenho ou não tenho? Perfil de empresa, tenho ou não tenho? Base de dados, qual é que é a dimensão da base de dados legal que vocês têm e se fazem ou não regularidade de envios de e-mail marketing. Se fazem ou não regularidade de envios de SMS marketing. Portanto, isto que eu acabei agora de verbalizar são tudo questões que vocês podem organizar no documento que eu vos dei. Claro que a vantagem de quem faz a formação paga é que eu faço o passo a passo deste documento explicando pormenorizadamente as vantagens e desvantagens e o que é que tem que fazer. Neste caso, como nós temos uma sessão sucinta, um webinar sucinto relacionado com o tema que vos trago hoje, ofereço-vos o documento, mas eu acho que ele é de muito fácil interpretação. Tá bom? Boa? Posso seguir? Ok, então já que aqui estão e chegaram até aqui, ficaria muito, muito grato se vocês pudessem fazer um like neste vídeo, ficaria mesmo grato, porque isso facilitaria que este vídeo chegasse a mais pessoas que eventualmente também precisam de saber e teriam curiosidade em saber sobre este conteúdo que falei até agora. Muito bem, então é o seguinte, agora que nós temos um documento para organizar a nossa casa, precisamos de perceber o seguinte, como é que vamos criar uma estratégia para atingir os nossos objetivos. Então, eu quero-vos falar aqui de 3 coisas muito importantes, que também são a base da estratégia de marketing, que é o quê? Primeiro, definimos quais são os nossos ativos, os ativos que nós temos. Por exemplo, um site. Então, qual é que é os benefícios? Eu tenho controle, o preço tem um equilíbrio no médio e longo prazo que é económico, tem longevidade, é versátil e consegue atrair um público. Um público que eu vou conseguir trabalhar para promover os meus produtos e serviços. Quais são os desafios desta área? Por exemplo, é uma comunicação da empresa que demora a escalar. Demora a escalar. Pronto. Quer escalar, então eu utilizo um outro objetivo, que é pensarmos nos nossos meios pagos. Quais são os benefícios? Bom, é exatamente esse. Que é, eu permito-me escalar, eu tenho controle, é à minha medida, porque enquanto tiver dinheiro posso brincar, não há dinheiro, basicamente não há brincadeira para ninguém. E é imediato. Quais são os desafios deste segundo ponto? Que é, e é um desafio importante, qual foi a origem da lead? Isto é um grande desafio para os profissionais de marketing, porque hoje há tantas plataformas, o utilizador navega por tantos sítios diferentes, que hoje definir a origem da lead e o custo da origem da lead é um desafio cada vez maior para os profissionais de marketing. Mas há uma solução que eu vou falar no final desta sessão. Não é uma solução mágica, mas ajuda bastante. O outro desafio deste segundo ponto, que é o meio pode esgotar-se com o tempo e, em alguns casos, nem sempre tem credibilidade. Porque se o meu anúncio aparece numa aplicação mobile que não tem nada a ver com o que eu faço, não é? Até uma aplicação mobile que desprestigia a minha marca, isso pode perder credibilidade. Bom, e para finalizar, o earned, portanto, que é, no fundo, nós pensarmos o que é que eu ganho depois de alguém falar sobre mim. Estou a imaginar, por exemplo, relações públicas ou avaliações que as pessoas fazem sobre esta formação. Pesquisem por Frederico Carvalho e se gostarem muito desta formação, agradeci as vossas estrelinhas máximas. Se não quiserem dar a máxima, deixem-se estar. Pronto, fiquem bem onde estão. Dizia eu, portanto, quais são os benefícios do earn? Desculpem, retomando. Credibilidade, portanto, é muito bom se um grande meio de comunicação social fala sobre mim, fala sobre a vossa marca. É um diferencial na venda e é um meio transparente. Agora, quais são os desafios? Eu não tenho controle. Se eu lançar um press release, eu não sei se as pessoas que olharam para o press release, os jornalistas, vão depois falar bem ou menos bem. A citação pode ser negativa e pode ser difícil de escalar. Portanto, em resumo, e para fechar este enquadramento, os meios pagos são conteúdos que, como nós já percebemos, requerem investimento para colocar os nossos produtos ou serviços em frente a uma audiência. E isto, normalmente, vai com anúncio, com patrocínio. Ok? Pronto. Os meios próprios, ou os meios ganhos, os meios earned,
a mídia orgânica são, entre aspas, gratuito. Quer dizer, se retirar o meu tempo, deixam de ser são gratuitos. Mas se introduzir o meu tempo, aí já há coisas que podem ser aqui mencionadas. Portanto, os meios próprios são conteúdos que nós criamos e controlamos, como já referi, por exemplo, o site. Ok? Perfeito. Então nós temos muitas plataformas de publicidade digital. O Google Ads é faz parte do nosso programa Google Marketing. Vamos também falar sobre YouTube. Entretanto, só para vos dizer que a maior parte das plataformas, nomeadamente as redes sociais, têm self-service. Portanto, qualquer utilizador com pouca experiência pode fazer anúncios. Porquê? Porque se as plataformas fossem complicadas, não dava para eles ganharem dinheiro. Portanto, fazem self-service e depois ainda existem os intermediários. Por exemplo, a AdHall, que está aqui no vosso ecrã, já participou na conferência que eu costumo organizar, que é o Click Summit, precisamente para explicar o que é que faz o serviço intermédio, de intermediário. Ou seja, pessoas que querem comprar anúncios com pessoas que querem vender o seu espaço para anunciantes. Ok? Perfeito. Deixa-me só ver. Já me estou aqui a adentrar um bocado na hora. Para aquilo que ainda quero entregar. Deixa-me só então partilhar aqui o segundo desafio, que é foco orçamental. É um grande segundo desafio. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte: com o contexto que nós vivemos, que é o contexto de uma saída de uma pandemia, de uma guerra na Europa, no contexto de inflação com recessão, o que nós temos aqui é pouca margem para errar e, acima de tudo, pensarmos que precisamos de flexibilidade no trabalho com agências, no trabalho com gestores de tráfego, ou seja, se terceirizarmos o serviço ou se forem vocês a gerirem os vossos anúncios, nós precisamos de flexibilidade para corrigir o rumo, que é como quem diz, corrigir meios, ajustar canais e ajustar investimento. E às vezes o que eu vejo em empresas que contratam algumas agências de grande porte é que ficou fechado aquele orçamento, aquele projeto, e depois é difícil, não é, considerar ajustes no caminho. Agora, qual é que é a minha mensagem? Porquê que eu estou a dizer isto? Não é porque eu não vendo estes serviços de gestão de anúncios. Não. Eu faço consultoria de informação. Portanto, mas eu estou a passar esta mensagem porque o custo da publicidade digital está a aumentar. Está a aumentar bastante. Eu vou-vos já mostrar fontes credíveis. Portanto, não sou eu que estou a inventar. Isto é uma realidade, ok? O custo da publicidade digital está a aumentar. E também vou-vos mostrar quais são as causas. Mas eu quero que olhem agora aqui para o ecrã, para não pensarem que eu meti o dedo no ar e vi para onde é que o vento sopra. Não. Fontes credíveis como o Insider, antigo Business Insider, Digital Information World, portanto, informações recentes, 2022, que mostram que os anúncios digitais estão a aumentar. Portanto, o que é que nós temos aqui que refletir? Os motivos. Além do contexto do mercado, existem aqui dois motivos muito importantes. Ou seja, e deixando aqui claro que eu estou a falar, no contexto do foco orçamental, não é? Que é o que estamos aqui a falar, que é o segundo desafio, e do aumento da publicidade online, temos duas grandes causas. Ponto número 1, concorrência. Porquê? Mais pessoas a entrar no online, mais empresas a saber mexer nas plataformas, e bem, aumenta a literacia digital, certo? Mas isso também faz aumentar o custo da publicidade. Porquê? Se o restaurante está sempre cheio, não é? Se o restaurante está sempre cheio, está sempre com gente, vai aumentando uma coisinha ou outra. Porquê? Para aumentar a sua rentabilidade. Certo? Portanto, acho que faz sentido para um negócio comum que esteja aqui a assistir a este vídeo. Segunda grande causa, que é a recente atualização de segurança da Apple, que faz o quê? Dá prioridade à privacidade dos utilizadores e à proteção de dados, e, portanto, complicou aqui a capacidade da Google, do Instagram, do Facebook, de visar os utilizadores-alvo. Portanto, a Apple, para quem não sabe, tem 1.000 milhões de utilizadores de iPhone em todo o mundo, e isto é muito significativo. Eu coloquei aqui no ecrã o que é isto que aconteceu, portanto, chama-se App Tracking Transparency. Com a atualização do iOS, isto está a contribuir para o aumento do custo das impressões, dos cliques, uma vez que muitas empresas estão a ser forçadas a lançar uma rede mais ampla para apanhar peixe, ou então, se calhar, diria para apanhar chumbo. Então, o que é que nós temos que refletir? Que a melhor maneira de nós lidarmos com estes custos da publicidade que têm vindo a aumentar é uma de duas coisas. Ou fazem uma, fazem outra, mas as duas são complementares. Ponto número 1, planear os nossos ativos, o nosso esforço, e segundo grande coisa, que é o nosso investimento. E isso
vai-nos permitir gerir melhor o nosso negócio, nomeadamente os nossos esforços em marketing e o nosso retorno do investimento. Faz sentido? Estão-me a acompanhar até aqui? Não saiam, porque eu estou perto de finalizar. Terceiro e último desafio, que são as medidas integradoras. Ora bem, o que é que acontece? Como eu referi já há uns bons minutos, tornou-se mais difícil para os profissionais de marketing medir o sucesso. Porquê? Porque há muitas plataformas, há muita coisa a acontecer na internet. Mas há uma ferramenta que tem vindo a evoluir, a aperfeiçoar-se, que ajuda muitos profissionais a perceber melhor o caminho, a jornada do cliente. Ferramenta é essa que é muito útil se estivermos a pensar como é que as pessoas chegam ao nosso site. Essa ferramenta chama-se o Google Analytics. O Google Analytics é a ferramenta de monitorização, para quem não conhece, que analisa a informação dos sites, portanto é mais utilizada em todo o mundo. Eu já gravei um vídeo no meu Instagram sobre isto e expliquei que 86% dos sites no mundo inteiro utilizam o Google Analytics, mas atenção, porquê? Porque a União Europeia, através de uma recomendação da Comissão Europeia, em função de todas as multas e dúvidas que existem à volta daquilo que a Google tem em relação aos dados, não utiliza o Google Analytics. A Comissão Europeia, bem como o governo português, utiliza uma ferramenta de analytics chamada Matomo, que é um concorrente direto ao Google Analytics. Utiliza um concorrente porque, hipoteticamente, é um software que protege mais utilizadores, protege mais informação dos dados. Bom, seja como for, a minha missão é passar-vos conteúdo de Google Marketing e, na prática, eu quero aqui explicar-vos o seguinte. O Google Analytics integra com outros serviços da Google, como o Google Ads e Google Search Console. Portanto, é possível nós conseguirmos ver o quê? Quem é que acede ao site, de que cidades é que vieram, quais foram as palavras que pesquisaram na Google que trouxeram visitas ao site. São coisas muito... Quanto tempo é que lá tiveram? Quais foram as páginas mais vistas? Bom, tem muitos dados. O que é interessante? É que há muitas novas funcionalidades com o novo Google Analytics 4, que utiliza a inteligência artificial. Vai lá que agora cliquei em muitos botões. Portanto, utiliza a inteligência artificial, utiliza machine learning para dar uma visão mais completa do cliente e melhorar o retorno de investimento das campanhas. E isso pode nos ajudar muito a fazer uma melhor interpretação dos nossos dados. Ok? Há uma dúvida? Então, o que é que nós falamos? Então, retomando aqui os 3 pontos da abordagem que procurei fazer nesta sessão. Primeiro, fizemos um alinhamento da estratégia empresarial, estratégia de negócio com a nossa estratégia digital, portanto, aquelas premissas todas para nós compreendermos que numa era em que tudo é muito rápido, há uma velocidade crescente sobre informação, novas tecnologias, software, etc., nós temos que estar muito atentos a isso, percebendo o contexto do que nos rodeia, nomeadamente o colosso e o portfólio da oferta de serviços que a Google tem e os dados que tem sobre nós e sobre os nossos clientes, e nós, como marca, podemos agir com base na informação daquilo que já existe. E procurei fechar dando-vos aqui os 3 desafios que eu considero, haveria muitos certamente, não é? Mas são os 3 desafios que, para o tempo que nós temos, eu considero ser os mais relevantes para estarmos atentos, enquanto profissionais, e melhor compreendermos e navegarmos neste mundo da internet. Estimadas e estimados, para se manterem atualizados, recomendo não só fazerem a vossa inscrição, claro, neste programa completo do Google Marketing, mas se chegaram até aqui, recomendo subscrever o podcast Marketing por Idiotas. É um podcast semanal que eu gravo juntamente com outros 3 incríveis colegas de profissão e grandes profissionais do mercado. Subscrevam a newsletter Digital Sprint, que é a minha newsletter onde todas as semanas, às sextas-feiras, envio um conteúdo que vocês leem em 5 minutos ou menos, que não tem spam, são as atualidades da semana na área de marketing, negócios e tecnologia. E relembrar-vos que vocês estão a ver a primeira aula de 6 sessões, ok? É a primeira aula de 6 sessões deste programa de Google Marketing. Se quiserem ver o resto, é absolutamente gratuito, ok? O único pormenor é que é importante que vocês se inscrevam neste link, ok? Portanto, retomando e reforçando, esta aula foi especialmente pensada
para ficar gravado e disponível no YouTube, mas vocês podem ver as restantes aulas no URL que está aqui no ecrã. link.digitalfc.pt/google-mkt. E depois, quando se inscreverem, vão receber os links com as diferentes aulas. Ok? Portanto, relembrando que esta é a aula que vai ficar aqui online no YouTube. Para terem acesso às restantes, devem se inscrever. Boa? Gostaram? Foi útil? Ficaria muito grato, porque se chegaram até aqui é porque foi minimamente interessante. Assim espero. Ficaria muito grato se vocês pudessem escrever nos comentários se gostaram. Portanto, o vosso apoio é mesmo muito importante. Ficaria muito grato. E quero também finalizar complementando com o seguinte. Quer se inscrevam no programa para ver as restantes aulas, quer eventualmente sigam outro rumo para pesquisar outra informação, a forma como eu posso agregar valor no vosso futuro é o seguinte. Para quem quer delegar, tem equipas, etc., eu posso acrescentar valor com as minhas auditorias digitais, ok? Portanto, uma análise de negócio aos vossos ativos de empresa. Para quem procura operacionalizar, posso acrescentar valor com uma formação vitaminada. Portanto, primeiro vejam esta formação que é gratuita, se sentirem que precisam de mais, posso agregar valor com uma formação vitaminada, conteúdo esse que está disponível no meu site fredericocarvalho.pt. Estimadas e estimados, espero que este conteúdo que preparei tenha agregado valor ao vosso conhecimento. Ficaria mesmo muito grato com o vosso feedback nos comentários ou se quiserem enviar uma mensagem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, por onde quiserem. E vemo-nos no programa de formação Google Marketing para Negócios. Até breve.